Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo pediu à Justiça Militar a prisão do policial que jogou um homem de uma ponte durante uma abordagem na zona sul de São Paulo. Ao vivo, o repórter David Diogo tem mais informações pra gente. Boa noite, David. Boa noite, Gabi, Augusto e a todos que nos acompanham. Pois é, Gabi, além desse pedido, o Ministério Público também abriu investigação sobre o caso após uma determinação da Procuradoria-Geral da Justiça. O PM Luan Felipe Alves Pereira disse à Corregedoria que o ato foi impensado e que a intenção dele era de imobilizar o homem que supostamente teria ali resistido à abordagem. Segundo o policial, ele quis jogá-lo no chão e não da ponte como o ocorrido. Os outros 12 agentes envolvidos do caso também foram chamados pela Corregedoria para prestar depoimentos, mas decidiram ficar calados sem responder nenhuma pergunta. Os 13 militares estão dando expediente aqui na Corregedoria da Polícia Militar depois do afastamento das ruas. Inclusive, eles estão tendo aulas e um dos temas é sobre direitos humanos. Nossa equipe conversou com uma testemunha que presenciou a ação policial. Sem se identificar, ele disse que ações violentas dos PMs são corriqueiras na comunidade. Vamos ouvir. Chegou a Rocan, já batendo em todo mundo. Viu que o cara não tinha nada devendo na justiça e pegou o cara e jogou o cara na ponte e fez nós sair daqui. Eu nasci aqui, eu tenho 43 anos aqui, nunca vi uma turbulência desse jeito aqui, né? A gente não pode pôr uma caixinha de cerveja na nossa porta que eles querem vem já para bater em nós, agredindo, seja trabalhador ou não, né? E é isso aí, a gente não tem nenhum espaço de lazer, nem na nossa porta a gente pode ficar parado mais por causa que as autoridades não querem deixar. Parece que eles estão fazendo uma lei de extermínio aqui, né? Batendo, agredindo nós tudo aqui. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que repudia veementemente a conduta ilegal dos policiais e também que abriu inquérito para investigar a ação deles. As câmeras corporais dos PMs vão ser analisadas durante o processo de investigação. A polícia também emitiu nota reafirmando seu compromisso com a legalidade e reforçou que não tolera desvios de conduta. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e também a OAB de São Paulo emitiram nota sobre essas ocorrências violentas envolvendo os PMs e pediram a demissão do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Em Brasília, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, descartou a possibilidade da saída do secretário Guilherme Derrite e disse que o trabalho na pasta é bom. Sobre as últimas condutas violentas da PM, ele disse, abre aspas, o momento requer humildade, análise, planejamento e ação, fecha aspas. Eu volto com você, Augusto. Obrigado, David. Uma ação conjunta entre as polícias federal e civil do Pará prendeu 51 suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Entre eles, 35 tesoureiros da facção Comando Vermelho no estado. Os mandados de prisão foram cumpridos na região metropolitana e em outras 5 cidades do interior do Pará, onde os integrantes da facção agiam. Os bandidos tinham como função arrecadar dinheiro e prestar contas com a cúpula do crime no estado e no Rio de Janeiro. A operação denominada Saldo Devedor cumpriu outros 50 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, o dinheiro arrecadado girava entre 10 e 15 milhões de reais por mês. Além do tráfico de drogas, os envolvidos também foram indiciados por extorsões e homicídios. Essa operação, que em números absolutos é uma das maiores operações integradas de polícia judiciária da história do estado do Pará, com mais de 100 medidas cautelares decretadas pelo juízo da Vara de Crime Organizado aqui de Belém. Além do simples fato do domínio do território, eles traficam na região, eles praticam extorsão de comerciantes, de mototaxistas, e aí serão 50 indivíduos que praticam esses crimes a menos aí em circulação aqui no estado do Pará.
Na semana passada, o Rede TV News exibiu uma reportagem mostrando os problemas de uma construção de galpões em um local vizinho a uma área residencial em Cotia, na Grande São Paulo. Por causa da falta de drenagem, a lama invadiu casas. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela paralisação imediata das obras. A decisão, que responde a uma tutela de urgência, estabelece ainda, sob pena de multa de R$ 500 mil, a realocação do poço de alívio, que foi o responsável pelos transtornos, e a adoção de medidas para que a água não invada as casas novamente. O nível de pobreza no Brasil caiu e chegou ao menor índice desde 2012. Os dados divulgados hoje pelo IBGE também revelam que o percentual de jovens que não estudam e nem trabalham é o menor da série histórica. Dona Maria Zilda trabalha como diarista, mas só com o dinheiro das faxinas ela não conseguia pagar as contas da casa e passava necessidades. Por isso, precisou recorrer ao auxílio do governo. Melhorou muito a minha vida depois que eu comecei a ganhar, o Bolsa Família. Eu compro as compras, pago a minha água, pago a minha luz. Dona Diniz também se enquadra no perfil de milhares de brasileiros que pediram o Bolsa Família para sair da situação de extrema pobreza. É um dinheiro que é sempre bem-vindo. Dá para a gente amenizar, pago a água, pago a luz, ajuda na alimentação. Em um ano, 8,7 milhões de brasileiros saíram da pobreza no país, passando de 67,7 milhões para 59 milhões. No mesmo período, a proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza também recuou de 12,6 milhões para 9,5 milhões de pessoas. Menor proporção desde 2012. Pela primeira vez, esse indicador ficou abaixo de 5%, segundo o IBGE. Para os especialistas, o principal fator que contribui para essa diminuição significativa da pobreza e extrema pobreza no Brasil é a expansão dos programas sociais. Você tem primeiro, os programas de transferência de renda e aí particularmente o Bolsa Família. Isso ajuda muito a explicar essa queda na taxa de extrema pobreza, das pessoas que estão mais próximas da base da pirâmide, tá? E um segundo fator que é o mercado de trabalho que está mais aquecido. A taxa de desocupação ela vem chegando dos menores níveis da série histórica, isso vem fazendo a renda do trabalho aumentar também. A pesquisa também revela que em 2023, o total de jovens de 15 a 29 anos que não estudam e não trabalham atingiu o menor número desde o início da série, em 2012. Destaque também para a diferença do valor do rendimento hora dos trabalhadores brasileiros. Brancos recebem 67,7% a mais por hora de trabalho do que negros. Políticas voltadas à redução da desigualdade, aumento da renda da base da pirâmide, aí a gente volta na questão do combate à pobreza, as políticas de transferência de renda são muito importantes, política de valorização do salário mínimo é muito importante, política de redução do desemprego é muito importante, de formalização da mão de obra, e também políticas educacionais. Um estudo internacional feito em mais de 60 países revelou um dado preocupante para a educação brasileira. Metade dos alunos com 9 anos de idade não sabe fazer contas simples. Professora de matemática da Rede Pública do Rio de Janeiro, Yasmin sabe que tem um grande desafio: fazer com que os alunos se interessem pela matéria considerada por muitos a mais difícil. Tento dinamizar algumas aulas, permitir juntar com um colega para fazer. Essa troca é sempre muito rica, propor outras organizações da sala, às vezes eu deixo dupla, às vezes eu deixo grupo, boto em círculo. A gente vai tentando mudar, fazer trabalhinho de recortar, de colar. Um estudo conduzido pela Associação Internacional para Avaliação do Desempenho Educacional avaliou o nível dos estudantes de 64 países e mostrou que o Brasil está entre os piores quando o assunto é matemática. O resultado revelou que a dificuldade de aprendizagem no Brasil está presente desde os primeiros anos de escolaridade. Segundo a pesquisa, mais da metade das crianças do 4º ano do ensino fundamental
não dominam habilidades básicas de matemática, como fazer tabuada, interpretar gráficos simples ou somar e subtrair números de 3 algarismos. A média do país em matemática entre os alunos de 9 anos foi de 400 pontos, à frente apenas do Marrocos, Kuwait e África do Sul. O resultado geral das demais nações foi de 503 pontos. É como se os estudantes brasileiros estivessem 3 anos escolares atrasados. No 8º ano, o cenário é ainda mais preocupante. O estudo aponta que mais de 60% dos alunos sequer alcançaram o nível de conhecimento considerado baixo. A média do país foi de 378 pontos, ficando à frente apenas do Marrocos. O objetivo do estudo é contribuir para o aprimoramento do ensino no mundo. Tem mais de 15% dos alunos ali que praticamente não acertaram questões da prova. Isso tem que fazer a gente pensar no ensino. Como que as questões mais fáceis dessa avaliação ainda se mostraram difíceis para uma parcela dos alunos. Então, acho que a gente tem que absorver esses resultados. É super importante, né, o INEP, né, que é a nossa instituição de pesquisa que cuida dessas informações aqui no Brasil, reflita, né, enfim, leve pontos no Ministério da Educação, troque com especialistas e a gente encaminhar as ações. O número de flagrantes de trabalho infantil está em queda no país, mas a realidade ainda traz desafios. A brincadeira nem sempre teve espaço na vida do Stacy, que aos 13 anos ganhou a responsabilidade de adulto. Acordava às 5 da manhã para enfeitar o doce e já saí para as vendas às 6, colocar dinheiro em casa, porque eu sou mais velho de todos os irmãos e na minha casa tem 7 pessoas, então a condição apertava um pouco. Atualmente, Minas Gerais é o estado do país com o maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. São cerca de 214 mil. São Paulo aparece em segundo lugar com 197 mil menores. Grande parte foi encontrada em atividades que oferecem graves riscos à segurança e à saúde. Muito comum em oficinas mecânicas e lava-jatos, trabalho doméstico, trabalho nas ruas, né, na venda, no comércio ambulante. Em geral, é pela necessidade mesmo de sobrevivência ou de uma complementação da renda. O número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham no Brasil caiu 14% em 2023 na comparação com 2022, de acordo com o último levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O trabalho infantil chegou ao menor patamar desde 2016, quando a pesquisa começou a ser feita. O trabalho infantil ainda faz parte da realidade de 1.600.000 crianças e adolescentes no país. Aos 13 anos, a Maria Eduarda foi trabalhar de babá em uma casa de família. De segunda a sábado, às vezes eu lavava também uma louça, cuidava do quarto da menina. Era ruim porque eu ficava muito cansada, eu não tinha muito tempo para poder fazer as atividades mesmo da escola. O Stacy e a Maria Eduarda foram acolhidos em um projeto de inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho. Hoje, os dois podem olhar para o futuro com otimismo e cheios de planos. Melhorou muito a minha perspectiva de vida. Além do salário, eu recebo ticket, vale transporte. O ticket eu dou para minha mãe e o resto eu posso ficar para mim, para pagar minha academia, viver meu sonho. Trouxe esse conhecimento. Eu não pensava muito numa faculdade. Agora, o meu sonho é fazer a minha faculdade de biologia e me profissionalizar nessa área. Olha, a dúvida sobre tomar ou não vacina coloca vidas em risco. Uma pesquisa do Instituto Ipsos aponta que 90% dos brasileiros entendem a importância das vacinas, mas 27% apresentaram a chamada hesitação vacinal. Entenda o que é esse fenômeno que preocupa autoridades sanitárias em todo o mundo. A família da Edilene tem o hábito de manter o calendário de vacinação das crianças em dia. Mas na pandemia, ela ficou balançada. Minha dúvida foi se eu vacinava ou não vacinava, mas aí eu vacinei ele. O nome disso é hesitação vacinal, quando alguém recebe uma informação que coloca em dúvida o que antes era uma certeza. A hesitação vacinal é uma doença digitalmente transmissível. Transmite por via digital e muitas vezes faz mais vítimas do que próprios vírus e bactérias que circulam por aí. Ela é reconhecida como a influência que a população tem, ou que recebe,
ao duvidar, ao questionar o valor e a importância da vacinação. O calendário nacional de vacinação distribui 300 milhões de doses de imunizantes por ano. Tem 19 vacinas de rotina, sendo 16 para crianças. A cobertura vacinal vem crescendo desde o ano passado em todo o país, com destaque para a tríplice bacteriana, que saiu de 67,4% para 76,7%, aumento de 9,23%. Aqui em São Paulo, somente a vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola atingiu a meta, que é de 95%. Para melhorar a cobertura vacinal, a Secretaria da Saúde lançou uma campanha de esclarecimento sobre imunizantes. É a Vacina Sem Dúvidas. Vacinar os filhos ajuda a prevenir doenças contagiosas graves e a manter a sua saúde pública. Claro, óbvio, acertou todas. O grande objetivo é tirar as dúvidas e diminuir a hesitação vacinal. Né? A hesitação vacinal ela é definida como uma, mesmo que a vacina esteja disponível nas unidades de saúde, a população ainda tem dúvida se deve ou não tomar vacina. Hoje em dia nós somos rodeados de fake news, como você já falou, e ter um grupo de pessoas que falam sobre isso, muda tudo. E os profissionais da saúde precisam estar preparados para uma conversa desafiadora, que é, na verdade, explicar, convencer, mostrar o valor, a segurança das vacinas, a importância de se vacinar e, principalmente, o risco da não vacinação. A morte de um homem de 29 anos em Minas Gerais após ser atingido por um raio reacende o alerta para os cuidados que devem ser tomados durante as tempestades. Entre 2013 e 2022, mais de 800 pessoas perderam a vida no país por esse tipo de acidente. Leonardo foi vítima de um raio quando fazia manutenção em uma torre de transmissão de internet no interior de Minas há 2 anos. Ele chegou a gravar um vídeo e postar nas redes sociais momentos antes de ser atingido e passar 2h30 desacordado. Quando eu acordei lá em cima, eu já estava todo dormente, não conseguia mexer nada. Eu só mexia o pescoço assim para um lado e para o outro, mas o corpo todo dormente. Um colega de trabalho não resistiu e morreu na hora. Ele estava com o telefone na mão, lá em cima, meu amigo. Devido à descarga, né, o telefone derreteu, colou na mão dele, fundiu na mão dele. Então o raio passou pelo braço dele, né, foi para o coração e matou ele. O Brasil é o país com a maior incidência de raios do mundo. O número de descargas elétricas chega a 100 milhões por ano. A maior parte ocorre durante os períodos de muito calor e umidade que favorecem a formação de tempestades. Nesta semana, a vítima foi um homem de 29 anos que trabalhava em uma plantação de eucalipto em Curvelo, no interior de Minas. No ano passado, um guia de turismo morreu na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Ontem, o vidro traseiro de um carro explodiu após ser atingido indiretamente por um raio na Grande BH. São centenas de milhares de volts. A energia elétrica ela quer o caminho mais curto, o caminho mais fácil. E às vezes, nesse caminho mais fácil, pode estar uma pessoa, pode estar um aparelho e isso pode causar danos. Em Minas Gerais, a Companhia de Energia Elétrica do Estado registrou aumento de 150% nas descargas atmosféricas de 2022 para 2023. O monitoramento é feito 24 horas por dia através de uma rede de sensores que ajuda a empresa a identificar problemas causados durante as tempestades. A nossa maior preocupação justamente é restabelecer a energia o mais rápido possível, caso uma tempestade chegue a causar queda de energia. A recomendação é buscar proteção dentro de carros e construções de alvenaria, ficar em áreas abertas, debaixo de árvores e usar o telefone celular durante o carregamento é extremamente perigoso. Banho também, porque o chuveiro elétrico, ele está em contato com a energia. Vem uma alta tensão ali, você está embaixo, ali pode ser eletrocutado também. Então o chuveiro elétrico durante a tempestade deve ser evitado. O governo de São Paulo apresentou hoje a operação de ações de proteção contra as chuvas de verão. Na temporada passada, pelo menos 18 pessoas morreram por causa das fortes tempestades.
O verão começa no dia 21 de dezembro e a preocupação com a intensidade de temporais provocados pelas mudanças climáticas fez com que a Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliasse protocolos preventivos às fortes chuvas. Na operação São Paulo Sempre Alerta, o plano de contingência, hoje com 177 municípios, será aberto para a adesão de cidades menos suscetíveis às catástrofes climáticas. A operação, que acontece até o fim de março, monitora os municípios com informativos em tempo real de acumulado de chuva. No período entre 2022 e 2023, 98 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas no estado. Só no último verão foram 18 mortes. Uma das novidades da operação será o auxílio de 2 potentes radares meteorológicos. Um deles instalado na região de Campinas e o outro em São José dos Campos, no interior paulista. Eles serão capazes de detectar eventos climáticos extremos a centenas de quilômetros de distância. Praticamente 130 municípios beneficiados na região metropolitana de Campinas, uma região que a gente vinha sofrendo muito e vem ainda com vendavais, com um fenômeno meteorológico muitas vezes que a gente precisa entender, precisa enxergar para a gente mobilizar todo o sistema de defesa civil. Um outro radar que está localizado no Parque Tecnológico lá em São José dos Campos. Outra novidade é o novo sistema de alerta à população por meio de mensagens sonoras enviadas para os celulares. O sistema começou a valer hoje nas regiões sul e sudeste do país. Foram assinados ainda convênios para a entrega de obras como pontes, travessias e muros de contenção, além de um investimento de 5,5 milhões de reais para aprimorar o monitoramento e mapeamento de áreas de risco. Também o monitoramento por satélite. O Estado de São Paulo agora, através do IGC, em conjunto com os municípios, fornece imagens de satélites de ocupações irregulares ou em áreas de risco, e é muito importante essa ação conjunta para que a gente evite futuras tragédias em ocupações nessas áreas. E o Igor Silveira nos traz a previsão do tempo para todo o Brasil, né, Igor? Boa noite para você. Tempo chuvoso, é? Continua? Vamos lá, continua assim, viu, Augusto? Boa noite para você, boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Olha, a gente percebe que essa chuva permanece em grande parte do país. Aqui nessa imagem de satélite, a gente consegue ter uma noção que essa estabilidade se mantém em pontos da região norte, do centro-oeste e principalmente do sudeste, onde a chuva é mais forte e volumosa. Amanhã, o sol só está garantido no interior nordestino e também na região sul, onde esquenta bastante. Gente, em Porto Alegre, amanhã, a temperatura máxima passa dos 30 graus, vai esquentar bastante. Olha, os termômetros podem chegar na casa dos 34 graus amanhã, então atenção para a baixa umidade relativa do ar. Agora, aqui na capital paulista, o tempo segue fechado, tem aquela garoa fininha pela manhã e as temperaturas não passam dos 24 graus. A partir da sexta-feira, os termômetros voltam a subir e as máximas podem chegar na casa dos 31. No sábado, 33 graus de máxima. Mas, gente, no domingo, uma frente fria derruba as temperaturas e as máximas caem para 25 graus. No Rio de Janeiro, tempo instável com previsão de chuva a qualquer hora do dia e em algumas regiões essa chuva é mais volumosa. Olha, os termômetros ficam na casa dos 30 graus, tempo abafado por lá. Belo Horizonte marcando 29 graus, também com previsão de chuva. E Vitória, no Espírito Santo, 32 graus e por lá não deve chover. Agora, falando das temperaturas em outras regiões, mesmo com previsão de chuva amanhã, em Manaus os termômetros podem marcar 35 graus. No centro do país esquenta um pouco menos, só que mesmo assim o tempo fica abafado. Máxima de 30 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. O céu do estado do Pará, que vai sediar a COP30 no que vem, mudou de cor por causa de uma fumaça densa. A fuligem que cobre as cidades é resultado das queimadas, a maioria ligadas ao desmatamento ilegal na Amazônia. Segundo o INPE, o fogo começou no estado em julho e desde então permanece acima da média histórica mensal, registrada desde 1998. Até agora foram contabilizados 53 mil focos de incêndio, o maior índice do Brasil para esse ano. O STF retomou o julgamento sobre o Marco Civil da Internet. A Corte discute a responsabilidade civil das plataformas por conteúdos ofensivos publicados por usuários e a possibilidade de remoção sem ordem judicial.
O relator, ministro Dias Toffoli, disse que a legislação confere imunidade às plataformas e que os brasileiros estão vivendo um mundo de violência digital, com o crescimento de teorias da conspiração e discursos de ódio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a decisão da Corte que estabelece critérios para a liberação das emendas parlamentares. O STF confirmou a decisão do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares e definiu novas regras de transparência e monitoramento. O parecer do Supremo inclui uma série de ressalvas sobre os repasses, como a obrigatoriedade de planos de trabalho aprovados previamente para as chamadas emendas PIX, consideradas menos transparentes. Hoje, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o assunto e defendeu a decisão do plenário. No geral, a ideia de que as emendas parlamentares têm que ser rastreáveis, têm que ter controlabilidade e não pode ter uma fragmentação absoluta, você tem que ter projetos estruturantes para colocar o dinheiro público, foi basicamente isso que o Supremo fez, eu acho que está correto. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que as regras aprovadas pelo Congresso já obedecem os critérios determinados. Lira afirmou ainda que o questionamento sobre uma lei aprovada pelo parlamento e sancionada pelo presidente causa muita intranquilidade e turbulência. E a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que reavalie as novas regras para a liberação das emendas parlamentares. O pedido foi visto como um gesto do governo ao Congresso na tentativa de acalmar os ânimos e melhorar o clima para a votação das medidas de ajuste fiscal. O mercado financeiro não viu com bons olhos a proposta de cortes de gastos, nem o aumento da isenção de imposto de renda para a faixa de R$5 mil. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a votação da PEC. Ao vivo de Brasília, o repórter Igor Damasceno vai nos trazer os detalhes, desse embate, Igor? Boa noite para você. Oi, pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, essas regras determinadas pelo ministro Flávio Dino incluem o nome de cada parlamentar que vai indicar as emendas de bancada e também a aprovação prévia do plano de trabalho pelo Ministério no ato de liberação das verbas. Segundo Flávio Dino, essas mudanças dão mais transparência à liberação das emendas. Só que os parlamentares não gostaram muito dessas alterações feitas pelo ministro do Supremo, porque eles disseram que há uma invasão de competência por parte do Supremo Tribunal Federal, uma vez que já há uma lei em vigor que, segundo os parlamentares, dá mais transparência ao processo de liberação das emendas parlamentares. Com o impasse, a AGU pediu ao STF que reveja essas novas normas. É que o governo conta com as emendas parlamentares para conseguir apoio e aprovação do pacote de ajustes fiscais, apresentado na semana passada aqui no Palácio do Planalto e que agora tramita no Congresso Nacional. Hoje, como vocês bem explicaram, a votação da PEC foi adiada na CCJ. Também foi adiada a votação da urgência dos dois projetos de lei que compõem esse pacote de ajustes fiscais. E todo esse adiamento por um único motivo: falta de apoio lá no Congresso Nacional. Eu conversei com uma deputada hoje à tarde e ela foi muito clara: se não tiver emenda parlamentar, não tem votação do pacote, ou seja, é uma luta contra o tempo. Enquanto isso, os deputados da base já cogitam levar essa proposta de emenda constitucional direto para o plenário, sem passar pela CCJ. O ministro Fernando Haddad criticou essa falta de apoio do pacote de ajuste fiscal lá no Congresso Nacional. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Fernando Haddad participou do Fórum J, evento que discutiu o futuro do Brasil nos próximos 10 anos. Segundo o ministro, o pacote de ajustes fiscais deve ajudar a equilibrar as contas públicas. Apesar da expectativa, ele reiterou que está disposto a renegociar as medidas. Haddad também criticou investidores que não concordaram com os textos apresentados. Não me parece que as medidas de contenção de gasto sejam irrelevantes como alguns
estão querendo fazer parecer. Agora, tem que explicar. Os meus secretários estão aí dando entrevista, estão indo fazendo reuniões com os agentes de mercado, estão explicando, né? O pacote de ajustes fiscais inclui uma proposta de emenda à Constituição e 2 projetos de lei. O objetivo é poupar 70 bilhões de reais até 2026, mas para isso precisa de aprovação do Congresso. No parlamento, o texto começou a tramitar no início desta semana e enfrenta resistência dos parlamentares. A PEC está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A votação da matéria já foi adiada 2 vezes por falta de acordo. A base governista também tenta votar a urgência dos 2 projetos de lei para acelerar a tramitação, mas não conseguiu votos suficientes. O governo ainda tenta evitar que o texto sofra muitas modificações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que também participou do encontro, disse que a falta de apoio é devido à frustração de alguns parlamentares com o texto. Segundo ele, o Congresso esperava uma proposta mais robusta. Apesar disso, Lira garantiu que vai contribuir com a tramitação. Então, vai se ter, sim, essa semana, a próxima, a outra, muito trabalho, muita conversa, muito convencimento para que essas matérias saiam. E no momento em que o Executivo e o Congresso negociam para aprovar as medidas de corte de gastos, uma pesquisa realizada pela Quest mostra que o mercado financeiro desaprova a condução econômica do governo. Segundo o levantamento, 3% do mercado financeiro classificaram o governo Lula como positivo, 7% regular e 90% negativo. Apesar disso, a avaliação do mercado sobre o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é mais positiva do que negativa. 41% classificaram o trabalho do ministro como positivo, 35% regular e 24% negativo. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Depois de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia pode ser anunciado ainda nesta semana. O presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, confirmou à Rede TV durante um evento em Lisboa que o presidente Lula espera fazer o anúncio histórico durante o encontro de cúpula do Bloco Sul-Americano nesta sexta-feira. Se o acordo Brasil, Mercosul, União Europeia, Brasil, Portugal, que fazem parte disso, acontece, né? Vai mudar tudo, porque vai se criar o maior bloco econômico do mundo, são 700 milhões de pessoas, com economias aqui da União Europeia que tem uma base de consumo muito elevada e com países que ali na América do Sul têm uma capacidade de produção muito elevada também. Então, certamente que alguém pode questionar um ponto ou outro de um acordo, mas um acordo que demorou 20 anos em discussão e que vai trazer muitas oportunidades. O mundo segue em conflito e nós não temos nenhum conflito entre a América do Sul e aqui a União Europeia. Nós temos oportunidades. O TCU, o Tribunal de Contas da União, elegeu o ministro Vital do Rego como novo presidente. A votação foi unânime. A cerimônia de posse será no dia 11 de dezembro. Mas o novo presidente só assume o cargo no dia 1º de janeiro. Vital do Rego está no tribunal desde 2015. É formado em Medicina e Direito. Ele também já foi deputado federal e senador pela Paraíba. O TCU também elegeu o ministro Jorge Oliveira como vice-presidente. Os mandatos de presidente e vice são de 1 ano, com a possibilidade de recondução pelo mesmo período. Uma das pessoas feridas durante o confronto entre criminosos e a Polícia Militar ontem no Rio de Janeiro permanece em estado grave. O repórter Tony Vendramini tem as atualizações, né, Tony? Boa noite para você. Exatamente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. A Ágata Alves de Souza, de 22 anos, que foi baleada na perna durante a operação de ontem no Complexo da Penha, segue internada. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde dela é grave. Outras 5 pessoas que ficaram feridas nessa ação já receberam alta. A operação de ontem das polícias civil e militar e também do Ministério Público foi para prender chefes do Comando Vermelho, que seriam os responsáveis por determinar
os roubos de carga e também de veículos na região. E também ontem, na comunidade do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro, traficantes mataram o sargento da Polícia Militar, Marco Antônio Mateus Maia, de 37 anos. Ele foi atacado pelos criminosos quando ia de carro para uma consulta médica. Depois de matarem o policial com um tiro de fuzil, os criminosos enrolaram o corpo em um lençol e soltaram o carro em uma ladeira. Em alta velocidade e desgovernado, o veículo acabou batendo no muro de uma casa. Gabi, Augusto. Horrível essa cena, né? Obrigado, Tony, pela sua participação. Uma boa noite para você. Um major da Polícia Militar invadiu uma adega em Jacareí, no interior de São Paulo, e agrediu um funcionário usando um cabo de uma enxada. Jorge Baltazar de Jesus foi flagrado pela câmera do estabelecimento agredindo a vítima a pauladas. Além de bater no funcionário, o PM destruiu toda a loja. Segundo o dono da adega, para justificar o estrago, o agressor teria dito que o filho dele foi molestado pelo funcionário. Após a agressão, o policial fugiu. A vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos nas mãos e no rosto. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o major estava de folga e responderá por lesão corporal e ameaça. Ele é quase indispensável na mesa de todo bom mineiro. Ganhou paladares pelo Brasil e se tornou unanimidade nacional. Bom, o queijo artesanal de Minas Gerais tem agora um novo título. A partir de hoje, é Patrimônio Imaterial da Humanidade. De Brasil, que apresenta o elemento modos tradicionais de fabricação del queso artesanal de Minas Gerais. Essa foi a fala da embaixadora do Comitê da Unesco, Nancy Ovelar, durante a sessão anual em Assunção, no Paraguai. A iguaria é feita manualmente há mais de 300 anos. E a tradição do modo de produção é mantida por mais de 7.000 agroindústrias familiares de queijos artesanais. Agradeço muito toda essa articulação, para tombar esse alimento, tão precioso que reúne agricultura familiar, preservação de saberes. O Everton foi escolhido para representar os produtores mineiros e falou sobre a importância do reconhecimento para famílias e pequenas propriedades rurais. Defender os modos de fazer o queijo Minas artesanal vai muito além de preservar o produto em si. Significa perenizar a nossa cultura, nossas tradições, a nossa identidade. Parabéns a todos os mineiros, né? Obrigado por sua companhia nessa quarta-feira. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.